Bom, acho que agora começamos, né? Se eu tô, eu não sei, tá um Sim, fica à silêncio absoluto, vontade. que é bom, mas agora eu fico até preocupado. Está todo mundo ouvindo? Sim, está tudo certo. Ah, Pode seguir, maravilha. Marcelo, está Alto e tudo bom certo. som, Marcelão. Vamos em frente. Agora tá. Não, mas, bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela participação e obrigado à BPI pela organização. Bom, vocês leram aqueles breves avisos, né? Acho que o mais importante realmente é vamos tentar manter o microfone fechado. Então, qual que é a sistemática? Nós vamos ter as apresentações e vamos deixar o final para a discussão. Nós temos 1h30, então deve ter aí, pela que nós conversamos, organizamos entre nós, vai sobrar tempo para perguntas, para debate no final. Acho que não vai ter problema em relação a isso. Se alguém tiver alguma questão específico que não queira esquecer, já pode usar o chat, né, do Zoom, vocês todos conhecem. Eu vou estar aqui tentando monitorar isso da melhor forma possível. Né? E, bom, então, começando um pouco sobre o nosso tema, conversando um pouquinho. Bom, você sabe que fértil que é esse tema, né? Particularmente, eu acredito até que por o nome empresarial ser regulado de tantas formas, tem na Constituição Federal, está no Código Civil, registro de empresas mercantis, tem na CUP, tem na LPI, regulamentação sobre o nome empresarial, e isso acaba desaguando no judiciário, que vem interpretando a matéria, e a gente percebe hoje alguns requisitos, que a gente pode dizer certa novidade, quando a gente fala na inclusão do requisito da territorialidade, além da anterioridade da especialidade, são coisas que a gente vai vendo, que vão acontecendo, a gente vai acompanhando, não deixa de dar uma certa preocupação, à medida que você acaba limitando um direito que muitas vezes pode servir como um instrumento muito eficaz para certas correções que a gente tem que fazer em relação a direitos de propriedade intelectual, principalmente falando de conflitos de marcas e nomes empresariais, né? Eu mesmo lembro um caso importante aqui no escritório, onde uma marca, uma situação típica de uma empresa nacional que acabou se inspirando, né? Pegando a marca do estrangeiro, e a dificuldade de você conseguir documentos de notoriedade, anterioridade, uso, o que salvou realmente, o que conseguimos anular o registro por causa do nome empresarial da empresa, que era uma empresa de fora, através da CUP, você tem os direitos, né, falar isso para vocês, e com isso tivemos sucesso no IPI, e era uma situação de justiça, né, que acontecia, ou injustiça, no caso de se fosse mantido o registro, né. Então, essa discussão toda é muito interessante, e a gente tem hoje uma pimenta a mais, que são as questões novas que estão acontecendo, as medidas provisórias, visando desburocratização, né, do nosso sistema econômico, visando transformar o país num país mais atraente para fazer negócios. Isso vai também ter reflexos específicos na área, na proteção do nome empresarial. A gente tem, eu vou dizer, o privilégio hoje de contar com o professor André e o doutor Pedro, porque não só pela competência e pelo conhecimento que têm sobre o assunto, são pessoas que, na prática, aplicam esses entendimentos e no dia a dia, estão aplicando essa proteção e os limites dela nas suas respectivas jurisdições, né? O professor André lá no DREI e o Pedro lá no NPI. Então, é gente que conhece o assunto e, na prática, tem a vivência dele. Então, acho que por isso que a gente tem esse privilégio de ter uma conversa bem produtiva hoje. Eu só queria, então, agradecer mais uma vez a todos vocês, especialmente aos palestrantes de hoje, ao professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ao doutor Pedro Alvise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já
os dois fizeram a gentileza de mandar currículos bem resumidos, então vou já apresentá-los e, ato contínuo, vou passar a palavra para o professor André Luiz, que vai começar com a sua exposição. Professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele é doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, em 2014. Ele é mestre em Direito Processual Civil pela UFPE, em 2006. Pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Faculdade GV, né, no Rio de Janeiro, em 2009, e pós-graduado em Direito da Concorrência pela GV de São Paulo, em 2011. É bacharel em Direito pela UFPE, em 2002, professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro Universitário IESB do Distrito Federal, desde 2005. Membro do Conselho Editorial de Mises, revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Autor de vários livros jurídicos, dentre os quais se destacam o Direito Empresarial, da editora Método, e os Fundamentos contra o Antitruste, da editora Forense. Procurador Federal da Advocacia Geral da União desde 2004 e atualmente cedido ao Ministério da Economia para ocupar o cargo de diretor do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Eu vou já, então, como eu prometi, apresentar o Dr. Pedro Henrique Alvise. Ele é servidor da DIRMA, né, da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do NPI. Ele é advogado formado pela UFMG em 2010. Ele tem atuação no contencioso administrativo e tributário até 2016. Ingressou no NPI em 2017 no cargo de tecnologista em propriedade industrial, com atuação no exame administrativo de marcas. Ele é o coordenador substituto da COGIR em 2018 e 2019, né, que é a Coordenação de Instrução Processual, Gestão do Conhecimento e Relacionamento com o Usuário, que é uma unidade da DIRMA, responsável pela elaboração e subsídios técnicos para a atuação do NPI no contencioso de marcas. Assessor do diretor da DIRMA, Dr. André, em 2020 e 2021, diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do NPI, né? E tem mestrado profissional em PI e Inovação em Andamento, desde 2020, do programa de pós-graduação do NPI. Bom, obrigado novamente. Professor André, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, de uma maneira muito informal, agradecer aqui a BPI por esse convite, por esse honroso convite, e dizer que é um prazer estar aqui participando desse painel com o Dr. Marcelo e também o Dr. Pedro, para falar de um tema que me é muito caro, por dois motivos. Primeiro, pela minha atuação acadêmica, né, que vem aí de aproximadamente 17 anos como professor de Direito Empresarial, em que tem a árdua missão sempre de ensinar aos alunos esse assunto e tentar explicar da melhor maneira possível todos os problemas dele decorrentes. E também porque há 2 anos e meio, aproximadamente, eu estou como diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DREI, né, ligado ao Ministério da Economia, e nessa condição analiso constantemente processos, né, recursos de decisões dos plenários das juntas comerciais sobre colidência entre nomes empresariais. Também nessa condição de diretor do DREI, tive a oportunidade de, nos últimos anos, ajudar na melhoria, assim penso eu, outros podem pensar que houve uma piora, tal, mas eu vou defender o meu peixe aqui, tive a oportunidade de ajudar na melhoria do arcabouço normativo que envolve a análise de nomes empresariais no Brasil. Né? Tivemos algumas regras importantes que foram editadas nesse período, algumas regras infralegais, por meio de resoluções do CGSIM, o Comitê Gestor da Rede SIM, e de instruções normativas do próprio DEI, e algumas regras legais, né, que vieram aí em mudanças recentes, algumas até ainda aguardando sanção presidencial. Deve sair até o final dessa semana, que é o prazo limite para a sanção
do PLV 15/2021, que é o PLV, o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória 1040, né, que traz algumas mudanças aí também no nome empresarial. Então, eu basicamente aqui, Marcelo e demais colegas presentes, eu vou só explicar sucintamente o que é o nome empresarial, as suas espécies, né, destacar aqui a diferença do nome empresarial para outros sinais distintivos importantes dos empresários, mencionar rapidamente os princípios a que se submete o nome empresarial, de acordo com a Lei 8934, de 1994, e mencionar as mudanças que nós estamos fazendo no arcabouço normativo referente ao nome empresarial e que melhora essas mudanças podem trazer no procedimento de registro de nomes empresariais no Brasil. Então, vamos lá. O nome empresarial é a expressão que identifica os empresários como sujeitos de direitos. E aqui, quando eu falo empresários, eu falo no sentido mais amplo possível. Eu me refiro ao empresário individual, eu me refiro à EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, e me refiro também, de forma mais importante, às sociedades empresárias, fundamentalmente a sociedade limitada e a sociedade anônima, que são os tipos societários registrados na prática no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o nome empresarial é a expressão que identifica o empresário individual, a EIRELI ou uma sociedade empresária como sujeito de direitos. O nome empresarial é a expressão que constará lá dos atos constitutivos, né, desses empresários, no caso das sociedades empresárias, o contrato social ou o estatuto social, e que será, portanto, registrado na junta comercial. Esse é um primeiro ponto a ser destacado. Ao contrário das marcas, né, que são registradas no INPI, o nome empresarial ele é registrado na junta comercial. Então, como expressão que identifica o empresário como sujeito de direitos, o nome empresarial ele tem, portanto, uma função muito específica, e isso nos ajuda a distinguir, a diferenciar o nome empresarial de outros sinais distintivos dos empresários, como a marca, como o nome de fantasia, o título de estabelecimento, ou até mesmo de outros sinais distintivos mais atuais, mais recentes, digamos assim, como o nome de domínio, que é o endereço eletrônico do empresário na rede mundial de computadores, ou mesmo os nomes dos perfis de redes sociais, né? O nome empresarial é aquela expressão que vai ser utilizada pelos empresários nos seus contratos, nos seus documentos formais, por ser aquela expressão que ele registrou no órgão competente, a junta comercial, para identificá-lo como sujeito de direitos. Então, ele não se confunde com a marca, com o nome de fantasia ou com outros sinais distintivos, né, dos empresários. Muito embora tenha, às vezes, a mesma composição ou utilize na sua composição um mesmo elemento que acaba sendo utilizado também, né, como marca, como nome de fantasia, como nome de domínio ou como nome de um perfil em rede social. E é isso que, às vezes, acaba gerando uma série de problemas práticos, que eu creio que o doutor Pedro vai abordar com mais profundidade, né? As situações em que você tem, às vezes, colidência entre um nome e uma marca, porque aquela mesma expressão utilizada como nome foi também utilizada como marca, ou, às vezes, um conflito entre nome empresarial e nome de domínio, porque a mesma expressão utilizada ali no nome empresarial foi utilizada como nome de domínio, etc. De acordo com a Lei 8934, de 1994, que é a Lei de Registro Público de Empresas no Brasil, o nome empresarial deve obedecer a dois princípios fundamentais: o princípio da veracidade e o princípio da novidade. Quanto ao princípio da veracidade, o que significa isso? Significa que o nome empresarial ele não pode conter nenhuma informação falsa, nenhuma informação que não permita
aos destinatários, né, identificarem de forma fidedigna quem é aquele empresário ou quem é aquela sociedade empresária, em que ramo atua, etc. Então, se você tem uma sociedade empresária, por exemplo, que atua num determinado ramo de atividade, você não pode, no seu nome empresarial, indicar um outro objeto. É preciso haver uma congruência em homenagem ao princípio da veracidade. Quando um sócio, por exemplo, cujo nome fazia parte da firma social, né, que é uma das espécies de nome empresarial, sai dessa sociedade, a lei diz que o nome dele não pode continuar naquela firma social, porque isso tentaria contra o princípio da veracidade. Indicaria para aqueles que negociam com aquela sociedade que aquela pessoa ainda é sócia da sociedade sem que ela seja mais. Então, o princípio da veracidade é isso. O nome não pode conter, não pode transmitir nenhuma informação falsa, né, que não represente ali com fidedignidade o que quem é aquele empresário, quem é aquela sociedade empresária, o que é que eles fazem, ou outra coisa do tipo. Já o princípio da novidade significa o seguinte: o nome empresarial ele não pode ser igual, não pode ser idêntico, nem muito semelhante a um outro nome já registrado, né? Isso é algo que não acontece, por exemplo, no nome civil, né? A gente sabe que a homonímia é algo muito comum no nome civil. Quem tem nome muito comum, por sinal, às vezes tem problemas. Às vezes ou outra você já deve ter visto aí situações inusitadas de pessoas que sofreram algumas consequências negativas porque tem um nome igual ao de outra pessoa, né? Já vi até casos de gente que foi presa porque tinha um nome igual ao de um criminoso, tal, e até que essa situação consiga ser explicada, a pessoa passa por maus bocados. Mas, enfim, a homonímia é algo muito comum no nome civil, né? Mas ela não é permitida, né, no âmbito do nome empresarial. O nome empresarial deve obedecer ao princípio da novidade, o que significa que ele deve ser diferente dos demais nomes já registrados. Mas aqui é preciso fazer uma observação importante. O Código Civil, né, protege o nome empresarial quanto a esse aspecto no âmbito territorial restrito. Por quê? Porque quem faz o registro dos nomes empresariais, como a gente já destacou, são as juntas comerciais. E as juntas comerciais são órgãos estaduais, que têm sua jurisdição limitada ao território do Estado, do ente federativo ao qual ela se vincula, né? Então, a proteção do nome empresarial quanto à novidade, ela é, em princípio, restrita ao território da junta comercial em que aquele nome foi registrado. Por que eu digo em princípio? Porque o Código Civil ele diz que essa proteção ela pode ser de âmbito nacional, né, se o interessado tomar as devidas providências. Existem, basicamente, duas formas de o empresário respectivo ter a proteção do seu nome empresarial em um âmbito territorial mais extenso do que o do território da junta comercial em que ele se registrou. A primeira forma é abrindo filiais, por exemplo, em outras unidades federativas. Sempre que ele abrir uma filial em outra junta, ele vai ter a extensão da proteção do seu nome empresarial àquela junta em que ele registrou a respectiva filial. A outra forma de você ter essa proteção em âmbito nacional ou em mais de uma junta, além daquela em que você foi registrado, é você fazer um pedido, especial nesse sentido, na outra junta, um pedido autônomo. Tudo isso está regulamentado, quem tiver curiosidade, depois vê, no artigo 25 da Instrução Normativa 81 do DREI, tá? Que diz lá, a proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra junta comercial decorre automaticamente da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico instruído
com certidão expedida pela junta comercial da sede da empresa interessada. Então, existem essas duas formas de você ampliar, digamos assim, a proteção do nome empresarial no que se refere ao aspecto geográfico, né? Ou abrindo filiais em outras juntas ou fazendo um pedido específico nesse sentido. Então, o nome empresarial ele deve obedecer a esses princípios da veracidade e da novidade, destacando que, quanto à novidade, a proteção é, em princípio, estadual, mas pode ser maior do que isso nessas situações que eu mencionei. Pois bem, quando o empresário vai abrir sua empresa, digamos assim, né, vai constituir-se como empresário individual, com a criação de um EIRELI ou com a constituição de uma sociedade empresária, ele vai ter que dizer qual é o seu nome empresarial e aquele nome empresarial vai ser registrado na junta. A mesma coisa se ele fizer uma alteração do ato constitutivo que envolva a alteração do nome. No processo de abertura ou alteração de empresa, no caso da alteração que envolva a alteração do nome empresarial também, faz-se o que a gente chama de consulta prévia do nome empresarial, tá? Quem não é familiarizado com o processo de abertura de empresas no Brasil, ele é sequenciado em etapas. A primeira etapa é justamente essa, que envolve a análise de viabilidade locacional, que é algo feito no município, e envolve a análise do nome empresarial, da consulta prévia do nome empresarial, que é feita pela junta comercial respectiva. E aí, aqui começam as mudanças importantes que nós fizemos nos últimos tempos para tentar melhorar o processo de abertura de empresas no Brasil. Por quê? Porque pela normatização até então existente, a junta comercial, nessa consulta prévia do nome empresarial, ela tinha que fazer uma verificação de colidência daquele nome empresarial com outros nomes já registrados na sua base, tanto por identidade, né, quanto por semelhança. Vejam, a verificação da colidência por identidade é tranquila. Isso você consegue fazer por um processo automatizado, né? O próprio computador, o próprio sistema faz isso. É só ele ter uma base de dados, né? A base dos nomes já registrados, ele faz um batimento. Você não precisa nem de análise humana para fazer isso. Então, a resposta a uma consulta prévia de nome empresarial, em que se verifica colidência por identidade, ela é feita em milésimos de segundos. É a mesma coisa quando você vai abrir uma conta de e-mail. Você criar uma conta de e-mail que já existe, a plataforma de e-mail já te responde imediatamente, procure outro, porque esse aqui já tem. O computador fez a análise na base lá e a resposta se dá em milésimos de segundos, né? É imediato. Agora, quando a junta comercial tem que analisar uma eventual colidência por semelhança, ela precisa de um tempo para fazer isso, porque isso vai envolver necessariamente a análise humana, né? Você vai precisar ver lá na base quais são os nomes parecidos, né, que tem com esse que está sendo registrado agora, e você vai ter que verificar, de acordo com as normas baixadas pelo DREI, se aquela colidência por semelhança impede o registro daquele nome ou não, né? Inclusive sujeitando essa decisão a um eventual recurso do interessado e tal. E isso acabava, olha o tempo verbal que eu estou utilizando, atrasando o processo de análise, o processo de consulta prévia do nome empresarial, porque você tinha necessariamente que ter uma análise humana para fazer esse exame de colidência por semelhança. E aí, o que é que nós fizemos recentemente? Fizemos primeiro, por meio de norma infralegal, uma resolução do CGSIM, o Comitê Gestor da Rede SIM, né? E depois fizemos por meio de norma legal, foi por meio da medida provisória 1040, que, como eu disse, já foi aprovada no Congresso Nacional, o PLV 15 de 2021, que está aguardando sanção presidencial para essa semana. O
que é que nós fizemos aí? Nós fizemos mudanças no artigo 35 da lei, em alguns incisos do artigo 35 da lei 8934, e acrescentamos um parágrafo 2º a esse artigo, que é o seguinte: pela redação original do artigo 35, inciso 5º, se dizia o seguinte, que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. E era isso que fundamentava a análise que a junta fazia de colidência por identidade e por semelhança. Nós tiramos essa parte da semelhança do artigo 35, inciso 5º da Lei 8934, né? Então, agora, o 35, inciso 5º, diz apenas que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome semelhante a outro já existente, com nome idêntico, perdão, a outro já existente. Tiramos o semelhante. E agora está só os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente. Isso nos permite o quê? Isso nos permite automatizar o processo de consulta prévia do nome empresarial, né? Porque agora a junta não faz mais análise de ofício quanto à semelhança. Ela só vê se o nome é idêntico. Se for idêntico, aí ela barra. Se for semelhante, passa, vai ser registrado. Aquele que está registrando vai assumir a responsabilidade de estar registrando um nome semelhante a outro já existente. E aí, aquele que já tinha um nome registrado e que eventualmente se incomodar com o registro posterior de um nome semelhante ao dele, terá, de acordo com o artigo 35, parágrafo 2º, a possibilidade de fazer um recurso ao DREI questionando. O parágrafo 2º do artigo 35 agora diz o seguinte: eventuais casos de colidência entre nomes empresariais por semelhança poderão ser questionados pelos interessados a qualquer tempo por meio de recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização lá do Ministério da Economia. Então, agora, o que é que nós temos? A análise de colidência por identidade continua sendo feita de ofício pela junta comercial. A junta comercial não permite o registro de nome empresarial idêntico a outro já registrado em sua base. Beleza. A análise de colidência por semelhança agora não é feita mais pela junta comercial de ofício. Ela só será feita pelo DREI se houver recurso da parte interessada nos termos do artigo 35, parágrafo 2º da Lei 8934. Então, essa medida, ela teve o objetivo de simplificar, de desburocratizar o processo de abertura de empresas no Brasil, porque agora você automatiza a consulta prévia do nome empresarial, tá? E aquele que se sentia eventualmente incomodado pelo registro de um nome empresarial semelhante ao dele, tem o seu direito resguardado e pode recorrer ao DREI, pedindo, portanto, o cancelamento, né, a anulação daquele registro de nome empresarial. E aí o DREI vai fazer essa análise segundo as suas normas, né? Lembrando que, de acordo com a Instituição Normativa 81 do DREI, a análise de colidência por identidade do nome empresarial, ela deve levar o nome por inteiro e não apenas o núcleo, como era antes, tá? Então, é muito difícil você ter nome empresarial idêntico, né? Porque você só desconsidera o tipo societário, né? Mas o nome empresarial, para ser idêntico, você leva em consideração ele todo, inclusive a eventual designação do objeto social que está lá. Então, se os objetos forem diferentes e forem mencionados diferentes do nome, já não há colidência por identidade, né? A colidência aí vai ser por semelhança. E aí, se houver semelhança, o DREI vai fazer a análise, no caso, se é possível ou não a convivência entre aqueles dois nomes empresariais semelhantes, né? E se não for possível, aí ele determina que a junta comercial respectiva faça um cancelamento e mande o interessado a alterar o seu nome empresarial. E a outra mudança que fizemos também, primeiro por norma do CGSIM e depois pela medida provisória 1040, foi a possibilidade de uso do CNPJ, do número do CNPJ como nome empresarial.
Isso também tem o objetivo de automatizar o processo, porque agora o empresário que quiser, hoje ele faz o registro automático do contrato até utilizando o modelo, né, que é disponibilizado pelos sistemas informatizados das juntas, e ele pode clicar lá, eu quero usar o número do CNPJ como nome empresarial. Então, a partir do momento que o número do CNPJ for gerado, ele já é capturado pelo sistema da junta e passa a ser utilizado como nome empresarial. Você vai acrescentar, eventualmente, só o objeto social, se for do interesse, porque vale lembrar que hoje, pelas mudanças que fizemos também, o objeto social não é mais obrigatório nem na denominação, nem na firma. Antes era só na firma que não era obrigatório, agora também na denominação não é obrigatória a indicação do objeto social. Então, se a parte quiser utilizar o objeto social, então vai ter o número do CNPJ, o objeto social, por exemplo, o comércio de alimentos e tal, e o tipo jurídico. Se for uma EIRELI, vai estar lá EIRELI, se for uma limitada, vai estar lá LTDA, se for uma sociedade anônima, vai estar lá SA e assim por diante. Então, essas foram as mudanças que nós provocamos aí na normatização do nome empresarial nos últimos tempos, lembrando, com o objetivo de simplificar e desburocratizar o processo de abertura de empresas por meio da automatização dos procedimentos de consulta prévia do nome empresarial, né? Agora você tem como fazer isso por computador, sem análise humana, acelerando bastante esses procedimentos, que antes demoravam aí dias, né, por conta da necessidade de análise humana. Então, meu caro Marcelo e demais colegas, eram essas as minhas breves considerações aí sobre o que a gente tem feito sobre o nome empresarial nos últimos tempos. Eu fico aqui à disposição depois para os debates. Eu vi que o Pedro vai falar muita coisa sobre marca e sobre os eventuais conflitos entre nome empresarial e marca, que são constantes, né, no Poder Judiciário, e eu fico aqui, então, à disposição para os debates futuros sobre esse instigante tema. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, professor. Acho que é isso, muito clara a tua exposição, como funciona o Laudrey, mas já teria comentários, até algumas perguntas, mas vamos deixar para o final, para os debates, que tenho certeza que vão surgir aí algumas dúvidas e questionamentos, né? Então, vou aproveitar passar para o Pedro, então. Doutor Pedro Alvise, por favor, pode, então, dar início à sua apresentação. Sei que você vai ter um PowerPoint, né? Isso. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, doutor André, a todos presentes. Bom, basicamente, exatamente pegando o gancho na apresentação do doutor André, que eu pretendo falar voltado para tentar estabelecer qual o quadro atual exatamente da proteção dos nomes empresariais no sistema marcário, né, em face do registro de marcas. E, com base, preparei uma apresentação, não ficou tão breve quanto eu gostaria, então, assim, alguns conceitos iniciais eu vou tentar passar mais rapidamente, só a título mesmo de lembrança, de contextualização, e ao longo da fala tentar resgatar algumas das medidas, em síntese, algumas mencionadas pelo doutor André, de desburocratização, né, do registro de empresa, e como é que isso pode afetar a proteção desses nomes de empresa, saindo do espectro, né, exatamente de outros nomes de empresa, e como é que isso pode ingressar no mundo das marcas. Compartilhando aqui, se puder, me confirme, por favor. Certinho a tela aí? Entrou sim. Agora você precisa clicar, né? Isso. Tá. Bom, primeiro, então, tentar fazer um panorama rápido, relembrar alguns conceitos. Você não abriu ainda, viu, Pedro? Desculpa. O PowerPoint não abriu ainda. Pode ser que esteja com um delayzinho. Deixa eu ver aqui. Agora? Ainda não. Não? Ainda não. Está como se precisasse clicar nele para abrir. Deixa eu tentar de novo aqui. Só um segundo. Não. Pode ter um delay. E agora? Agora entrou. Perfeito. Vamos lá. Então, primeiro alguns conceitos básicos, depois vamos falar das polêmicas, as principais polêmicas de aplicação
que no fim das contas é o inciso 5 do artigo 124 da LPI, que prevê a proteção dos nomes empresariais em face dos registros de marca. Então, conceitos iniciais, quais são as grandes divergências atuais, passar rapidinho sobre essa questão do CNPJ como nome empresarial e possíveis repercussões, falar rapidamente também de um estudo que um colega me autorizou, o colega do NPI está fazendo mestrado sobre esse tema, e sobre o comportamento, é interessante, o comportamento das empresas que estão envolvidas em conflitos envolvendo a aplicação do inciso 5 e considerações finais. Tá? Mencionando uma medida nova também, relativamente nova, que é do Inova Simples, e como isso pode repercutir na esfera das marcas. Seguindo, então, muito rapidamente aqui, introdução, né, a premência da necessidade básica dos agentes econômicos no ambiente da livre iniciativa, né, da livre concorrência, que o doutor André comentou, diferenciar-se no mercado, né, diferenciar a si mesmo e diferenciar seus produtos e serviços dos concorrentes. É uma questão, diria, que para viabilizar o exercício da atividade econômica nos dias de hoje, né, que é caracterizado pela ampliação do mercado e dos agentes. Seguindo, esses sinais distintivos, né, que visam distinguir esses institutos do empresário, basicamente, como o doutor André mencionou, nome empresarial, que é a identificação do próprio empresário, com sujeito de direito, passivo de contrair obrigações, título de estabelecimento, que é o sinal que identifica o local, quer dizer, a identificação física, né, geográfica, vamos dizer assim, da prestação dos serviços, e a marca, que visa distinguir o produto ou serviço de outros, de origem diversa, que não é, portanto, a mesma coisa do que nome empresarial, e essa é uma noção importantíssima que a gente vai falar mais à frente, que é importante que o pequeno empresário tenha, né, o registro na junta comercial do seu nome empresarial não dá por si só a exclusividade de exploração da marca. Para nós parece evidente, mas nem sempre é assim para os pequenos empresários. Seguindo, então, passar muito rapidamente pelo regime de proteção das marcas. Todos sabem, né, o principal diploma de regulamentação, a Lei 9279 de 96, que é a LPI, a CUP, Convenção para a União de Paris, e TRIPS, que são acordos, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que também regem a matéria, mas preponderantemente a Lei 9279 de 96. Princípios do sistema de proteção das marcas. Então, são 4 princípios básicos, né? Atributividade, quer dizer, só é possível aliás, o direito de exclusividade do uso e exploração de uma marca nasce do seu registro junto ao NPI. A territorialidade, o registro da marca confere ao seu titular a exclusividade de uso em todo o território nacional. Anterioridade, que decorre do princípio da atributividade, quem vem primeiro, via de regra, tem a prevalência do direito. Então, a lógica básica do sistema, né, visão da segurança jurídica, não é quem inicia antes a exploração da marca, mas sim quem vem primeiro ao NPI, quem vai primeiro ao NPI, requerer o seu registro. É a regra, né? Tem exceções. E o princípio da especialidade e especificidade, que é importantíssimo também, que rege, que diz que marcas podem coexistir em segmentos de mercado diversos. Logo, o direito de exclusividade sobre o sinal é limitado ao escopo dos produtos e serviços assinalados pela marca, né? Esses são os parâmetros básicos no regime marcário e quando se afere o conflito de uma marca versus outra marca. Critérios de registrabilidade. Então, é interessante porque é bem parecido com os princípios que regem o registro dos nomes de empresa, como mencionou o doutor André. Então, distintividade, liceidade, veracidade, disponibilidade, né? Só é passível de registro
a marca que não atente contra direito de terceiros. Seguindo. No exame da disponibilidade, como eu tinha comentado antes, né, se tem a aferição da disponibilidade dos direitos marcários de terceiros, que, ao contrário da novidade, né, agora, do DREI, como comentou o doutor André, o INPI, de ofício, ele verifica a disponibilidade em face de marcas registradas anteriores, né, e, como todos sabem, que inclui, né, a semelhança caso haja risco de confusão ou associação. Mas não só, o examinador de marcas não só verifica a disponibilidade do sinal em face das marcas registradas, né, alheias, mas também se há ofensa ou se a marca, o pedido de marca respeita direitos de terceiro não marcários, como direitos da personalidade, o nome civil, e o nome de empresa. Importante dizer, vou comentar lá para frente, o INPI não faz de ofício, né? Somente a impugnação, provocação expressa da parte. Seguindo, apesar de serem institutos diversos, né, submetidos a regimes jurídicos diversos, eles têm uma coisa, né, eles têm alguma similaridade, né, tem um fundamento único, né, que é a necessidade de distinção. Então, é possível que, apesar de serem institutos diversos, signos distintivos de naturezas diversas, é possível que haja confusão, risco de confusão, associação, caso haja um elemento caracterizador em comum, né, do nome de empresa e da marca, evidentemente de titularidades diversas. Essa proteção, né, a proteção dos nomes de empresa está prescrita no inciso 5 do artigo 124 da LPI, que veda o registro de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa, como marca. E o artigo 8º da CUP, que tem uma aplicação, diria, polêmica, né? O nome comercial será protegido em todos os países contratantes, independentemente da obrigação de depósito ou de registro. Mais à frente a gente vai comentar sobre o 8º da CUP. Então, é sempre importante dizer, né? O registro do nome de empresa não confere ao seu titular, né, o direito absoluto e imediato ao registro da mesma marca, ou do mesmo sinal como marca. Por outro lado, ele serve de argumento para fundamentar o pleito de óbice ou desconstituição de marca alheia. Quer dizer, se por um lado ele não gera direito absoluto ao seu titular, ao titular do nome de empresa, a marca correspondente, ele enseja o direito de se opor ao registro ou buscar a desconstituição de marca alheia. O INPI não faz de ofício o exame, né? Como é sabido, não há compartilhamento. Hoje, né, o INPI não tem acesso ou não faz a busca na base de dados das juntas comerciais, cabe ao interessado, portanto, impugnar e comprovar, né, o arquivamento dos seus atos constitutivos com o registro do nome empresarial, né? A aferição da colidência entre a marca e o nome empresarial, na medida do possível, visa, aliás, tem como parâmetro a aferição da colidência entre marca e marca, né? Tem muitas similaridades. Rapidamente, requisitos para verificação da incidência no inciso 5 do artigo 124 da LPI. Vou voltar aqui rapidinho, que eu comentei, é importante dizer isso. A aplicação da âmbito administrativo é norteada pelo parecer 5 de 2012 da AGU, ao qual foi atribuído efeito normativo, né? Essa é a regra que disciplina o exame administrativo de marcas em face da proteção de nomes empresariais quando suscitado por interessado, seja em sede de oposição administrativa, seja em sede de procedimento de nulidade. Requisitos. Para começar, anterioridade, vale, quer dizer, se verifica, evidentemente, né, em caso de alegação de incidência do inciso 5, se quem alega possui um registro de empresa anterior ao depósito da marca impugnada.
Importantíssimo, a identificação do elemento característico ou diferenciador do nome de empresa. E, a partir disso, a aferição do seu grau de distintividade, né, a similaridade entre a marca e esse elemento característico do nome de empresa, e a aferição do possível risco de confusão ou associação, que é explicitado, né, quer dizer, expressamente consta do inciso 5, da vedação do inciso 5. Então, essa análise de colidência, ela não muda muito, impressão de conjuntos, né, aferição sucessiva dos conjuntos, mas o ponto central é a identificação do elemento diferenciador do nome de empresa. E, importantíssimo, o princípio da especialidade, né? Deve-se verificar qual é o objeto social do nome de empresa e se há correspondência, seja por afinidade ou similaridade, com os serviços ou produtos assinalados pela marca. Isso é imprescindível, o ponto-chave da análise de colidência administrativa de nomes empresariais e marcas. Importante também, o último tópico que consta aí, efetivo exercício da atividade empresarial pelo alegante no momento da impugnação, quer dizer, não há de se anular ou obstar o registro de marca simplesmente porque foi alegado que, né, houve o registro de uma empresa, ainda que esse registro esteja ativo, né, tenha sido constituído, cartão CNPJ válido, a empresa deve buscar comprovar ou demonstrar que ela, de fato, atua no mercado ao tempo da impugnação, apesar de ser um exame em sede abstrata. No caso de ambas as empresas detentoras do nome empresarial, quer dizer, A impugna B, mas B também tem um nome de empresa idêntico ou até similar, aí há de prevalecer a anterioridade do pedido de registro da marca, né? E não a anterioridade do nome de empresa. Quer dizer, para o INPI, e esse entendimento é amplamente absorvido, aplicado pelo Judiciário. Nos casos de ambas as sociedades detentoras do nome de empresa, não há de se verificar quem é que registrou primeiro a empresa. Verificando a similaridade ou identidade do nome de empresa, vai se verificar quem é que veio primeiro o INPI. Então, pode acontecer, apesar do impugnante ter tido a empresa constituída primeiro, se o outro também constitui um nome similar, ou o mesmo nome de empresa em uma junta diversa, vai prevalecer a do segundo, a que veio depois abrir a empresa, mas que veio primeiro a NPI registrar a marca, tudo isso tendo em vista a lógica do sistema, que é a anterioridade marcária. Qual é a grande divergência na aplicação do inciso 5? Critério da territorialidade. Então, como foi mencionado pelo Dr. André, né, o registro do nome empresarial tem eficácia ou vigência em âmbito estadual, proteção em âmbito estadual, né, da junta comercial, na qual foram arquivados os atos constitutivos. O registro de marca, como eu mencionei, tem abrangência nacional. Então, a dúvida, né, a pergunta de 1 milhão. É possível, então, que uma empresa que tenha constituição em uma junta comercial específica de um estado da federação, é viável o seu pleito de desconstituição ou óbice ao registro de marca alheio, né, de outra empresa, mas que tem eficácia nacional? Em suma, o registro de empresa em âmbito estadual pode desconstituir registro de marca em âmbito nacional? É necessário que essa empresa apresente, eventualmente, registros complementares nas juntas, nas demais juntas comerciais do país? Duas correntes. INPI. Aplica-se o entendimento mais ampliativo da proteção do nome de empresa em face de marcas. Quer dizer, não é necessário para o INPI que se apresente que a empresa que pleiteia a proteção do seu nome de empresa apresente registros complementares em todas as juntas do país, né?
para o INPI, o essencial é a aplicação do princípio de especificidade com muito critério, desde que haja, de fato, afinidade evidente entre o objeto social e os produtos e serviços assinalados pela marca impugnada. Além disso, a verificação, como eu mencionei, da atuação efetiva da empresa ao tempo da impugnação. Portanto, para o INPI, basta a comprovação do registro do nome de empresa em uma junta para que se possa pleitear, né, e possivelmente com sucesso, a desconstituição ou óbice ao registro da marca alheia. Tá? Esse é um entendimento de que vem de 10 anos para cá, conforme o parecer que eu mencionei da Procuradoria Federal. Nesse sentido, precedentes também da Justiça Federal, né, do Rio de Janeiro, e aí baseado até em um argumento adicional, né? O artigo 8º da CUP, que a gente havia mencionado anteriormente, dispõe que o estrangeiro pode se opor a um registro de marca no Brasil sem necessariamente apresentar a comprovação da constituição do registro da empresa no exterior, né? Basta demonstrar o uso do sinal como nome de empresa em face da marca aqui impugnada, mas sem necessariamente precisar comprovar o registro anterior do nome no exterior. É o que diz o artigo, a literalidade do artigo 8º da CUP. Então, com base no princípio do tratamento nacional, né, parte da Justiça Federal do Rio de Janeiro entende que, se fosse exigido no Brasil para o impugnante nacional que apresentasse os registros complementares das demais juntas comerciais da empresa, configuraria um tratamento desproporcional ao tratamento ao estrangeiro, né, que, conforme a CUP prescreve, permite que seja impugnada a marca sem que sequer se demonstre a anterioridade do registro empresarial lá fora. Portanto, esse é um argumento adicional. Tá? Por outro lado, o STJ não entende assim. O STJ entende que via de regra, é necessário que o impugnante apresente os registros complementares do nome de empresa nas demais juntas comerciais do Brasil. Via de regra, aplica-se o princípio da territorialidade ligado ao âmbito geográfico de proteção. E aí, qual é a lógica, né? Tendo em vista tudo aquilo que a gente comentou, tendo em vista a divergência ou a diferença de amplitude de proteção, quer dizer, como é que um nome de empresa que, em princípio, contra os outros nomes de empresa, vale só no Estado, pode desconstituir um registro de marca em âmbito nacional. Então, primeiro, o empresário tem que demonstrar os registros complementares em todas as juntas do Brasil. Se isso não acontecer, ainda assim ele pode pleitear, desde que ele comprove ou demonstre a violação da concorrência em concreto, né? A concorrência desleal comprovando que, por exemplo, atua no mesmo estado, né, daquele que é titular da marca registrada. Então, esse é o entendimento que eu diria que é predominante no STJ hoje, na aplicação de uma proteção mais restrita ao nome de empresa em face da marca. Mas dá para dizer que a jurisprudência é mais ou menos dividida hoje. O assunto é bem polêmico. Tá? Seguindo, rapidamente, Marcelo, quanto tempo eu tenho ainda? Eu não consigo ver aqui. Não, tá tranquilo, Pedro. Pode ir. Tá. Não são nem 3h30 ainda. Pode. Bom. O CNPJ como nome empresarial. Então, essa é uma medida, né, de desburocratização ou de facilitação ou simplificação do registro da empresa, comentado pelo Dr. André, né, que agora a sociedade empresária tem a opção de se valer do número de inscrição no CNPJ com o próprio nome empresarial. Como é que isso pode repercutir na aplicação do inciso 5? É um tema novo, quer dizer, eu falo aqui, essa é até a minha opinião, não estou representando aqui o entendimento institucional sobre o tema, mas minha opinião, primeiro, a empresa que eventualmente quiser registrar como marca o seu próprio nome correspondente ao CNPJ, poderia,
Em princípio, sim, né? Existe a vedação do inciso 2 do artigo 124, a vedação do registro como marca do algarismo isolado, mas não do numeral. A lógica é que o numeral, e quer dizer, até um certo ponto, quanto maior, quanto mais casas, né, mais distintivo é. Né? Então, seria factível que a empresa 11.111.111.000, ao contrário, busque o registro desse numeral como marca? Em princípio, meu entendimento é que sim. E mais, seria uma marca potencialmente muito distintiva, né? Evitaria, possivelmente, quer dizer, facilitaria a identificação da pretensão de apropriação indevida, né? Se aquele que for buscar o registro desse sinal como marca, eventualmente, não demonstrar cabalmente que é titular do nome de empresa, fica evidente a tentativa de apropriação indevida da marca. Quer dizer, como é muito distintivo, facilita a identificação do risco de confusão ou associação. Portanto, ser adotado em larga escala pelo empresariado, há o potencial de benefício para o sistema de proteção de marcas, na minha visão. Seguindo, muito rapidamente, a aplicação do inciso 5 é extremamente recorrente, né? Tanto em sede de impugnação administrativa, quanto em sede de ações judiciais. Né? E é muito recorrente também que a alegação de proteção do nome da empresa aconteça na justiça sem que tenha havido qualquer tipo de impugnação administrativa, seja em sede de oposição ou de procedimento de nulidade. O que leva a uma situação que eu considero indesejável, né? Que é, assim, sucessivos ou em número elevado, né? A anulação de registros de marca de titulares, né, de boa-fé, de depositantes de boa-fé, mas também em face do titular do nome de empresa, também de boa-fé, que veio antes, mas que não procedeu ao registro da marca correspondente. Então, tentando identificar o que é que leva, né, à recorrência tão forte, né, da incidência do inciso 5, né, tanto em sede administrativa como judicial. Por que é que isso é tão recorrentemente aplicado, tanto em sede administrativa quanto judicial? E aí foi feito um estudo por um colega do INPI, Tiago Guimarães Carvalho, que autorizou aqui a apresentar, em sede da dissertação de mestrado dele, que ele não publicou ainda, mas já autorizou. Ele tentou identificar o comportamento típico das empresas que estão envolvidas em conflitos, né, buscando desconstituir registros de marca alheio, seja em sede administrativa ou judicial. A pergunta é: as empresas que apresentam esse tipo de impugnação possuem a marca registrada? Se não, em quanto tempo, quer dizer, quanto tempo elas demoram para vir buscar a proteção desse sinal? E aí, depois, a apresentação está disponibilizada, depois todos, se quiserem, vão ter oportunidade de ver com mais calma esse quadro, mas 29% das empresas impugnantes, e aqui no universo de apenas decisões administrativas, tá, de procedência da impugnação, pelo inciso 5, é um universo limitado. Não estou afirmando que isso representa todo o conjunto, mas é um indício. 29% dos impugnantes levaram mais de 10 anos para depositar a marca correspondente ou similar ao próprio nome da empresa que ele buscou proteger por meio da impugnação. Tá? Isso no universo de decisões administrativas. Depois, a mesma pergunta, mas num universo específico de ações judiciais com esse fundamento, fundamentadas no inciso 5. Tá? 40% das ações pesquisadas, o impugnante ou o autor da ação levou mais de 10 anos para buscar, para depositar o pedido de registro da marca que ele tenta impedir. Detalhe, a LPI não obriga ao impugnante ao registro da marca correspondente, tá? O impugnante pelo inciso 5, importante. Isso é muito importante também. Qual o percentual dos autores das ações judiciais que apresentaram impugnação administrativa? Quer dizer, oposição, né? Só 16% apresentaram oposição,
e só 30% apresentaram procedimento de nulidade. Quer dizer, mais de 50% das ações judiciais não foram preliminarmente arguídas, né? A alegação de infringência ao inciso 5 não foi arguída, não foi trazida ao NPI em momento algum em mais de 50% das ações judiciais, né? E entre 29% e 40% das empresas objeto do estudo levaram mais de 10 anos para depositar o pedido do registro de marca que impugnaram. Então, é evidente que existe uma questão que é muito simples, né? A demora no registro da marca por aquele que é o seu detentor no âmbito do nome de empresa, né? O direito da personalidade. Considerações finais. Tá? O que parece é que o que se espera, via de regra, é que o empresário, aquele que registra primeiro a empresa, aquele que abre a empresa, seja o primeiro, via de regra, a depositar, né, o registro da marca correspondente, ou similar. Né? Apesar da aplicação, quer dizer, por um lado, a aplicação do inciso 5 é essencial, né, para o sistema de proteção marcária, para o direito da propriedade industrial, porque ele visa, na minha visão, proceder a uma espécie de correção, né, da lógica que seria o primeiro que abre a empresa, o primeiro que exerce atividade econômica, fosse também o primeiro a solicitar o registro da marca correspondente. Então, por um lado, a aplicação do inciso 5 é essencial, tem pontos que devem ser aprimorados, né? Deve haver uma uniformização da jurisprudência, tanto entendimento administrativo quanto judicial. A LPI pode ser melhorada, com certeza, há espaço para o aprimoramento da proteção do nome de empresa, né? Dos modos em que acontece hoje, mas, na minha visão, não é só uma questão de tentar alcançar a melhor interpretação, né, mais restritiva, mais ampliativa da proteção do nome de empresa, exigir ou não o registro dos atos constitutivos em todas as juntas, o registro complementar, mas é tentar entender por que é que os empresários demoram, né, principalmente nos casos específicos de impugnação pelo 5, para o registro da marca correspondente. Não é obrigação, mas creio eu que seja intuitivo, né? Que o primeiro, aquele que inicia o exercício da atividade econômica, também seja diligente no sentido de solicitar o registro da marca correspondente rapidamente. Tá? E aí um raciocínio sobre o tema o grande tema que a gente está falando, que é a desburocratização do registro da empresa, né? Se a desburocratização do registro de empresa levar, né, leva de fato à facilitação, à simplificação, como consequência lógica, há de se haver um aumento da quantidade de pessoas jurídicas. E se esse aumento da quantidade de pessoas jurídicas não for acompanhado da conscientização do empresariado de que deve proteger, de que deve buscar a proteção assim que possível da sua própria marca, a tendência é que haja uma explosão ainda maior da necessidade de aplicação do 5, que, na minha visão, não é salutar para o sistema. Quer dizer, o interessante é que se tome medidas no sentido de minar, de evitar, de apaziguar, né, a necessidade de aplicação do 5. Aí eu queria dar um exemplo para finalizar aqui, né, de uma medida específica de desburocratização, de simplificação, de estímulo à abertura da empresa, que é o regime Nova Simples, e que ela é acompanhada do estímulo ao depósito da marca por aquele que abre a empresa. Tá? Então, o regime Nova Simples é um regime, está tendo duplicidade aqui, é um regime especial simplificado, né? Estimula a abertura de empresas de inovação, startups, né? Foi instituído inicialmente pela Lei Complementar 167 de 2019, para instituir o artigo 65A da Lei Complementar 123 de 2006, e recentemente, esse ano ainda, a redação foi alterada pela Lei Complementar 182, que institui o Marco Legal das Startups. É criado o Nova Simples, regime especial de simplificação, concede
as iniciativas de caráter disruptivo que se autodeclarem como startups, tratamento diferenciado. Opa! O tratamento diferenciado consiste na fixação de rito sumário para abertura e fechamento da empresa, que vai acontecer no ambiente virtual da rede SIM, gerida pelo CGSIM, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme o doutor André mencionou. Então, a abertura da empresa, da startup, basicamente, vai acontecer de uma forma expedita, num determinado ambiente virtual. Neste ambiente virtual, conforme disposto no artigo 65A da Lei 123, da Lei Complementar, nesse mesmo ambiente haverá um espaço destinado, um ícone que direcionará o depositante ou o novo titular do nome de empresa, um ícone diretamente ao INPI, que vai dispor orientações sobre pedido de patente ou de registro de marca. Além disso, a empresa Simples Inovação vai ter a priorização do exame, em fila separada, tanto de patente quanto de marca. Na minha visão, esse é um bom exemplo de iniciativa que, de uma vez, consegue estimular o empresariado nacional e, ao mesmo tempo, nessa ação de estímulo à abertura e legalização das atividades econômicas, do exercício de atividades econômicas, há o estímulo ao depósito da marca correspondente pelo titular. E é o que me parece, no fim das contas, que as medidas de desburocratização do nome de empresa são essenciais para o ambiente de negócios, mas devem ser acompanhados, aí o poder público, o NPI, tem que ficar esperto, porque tem que ser acompanhada da disseminação correspondente da importância para o empresariado de que o pedido de registro da marca seja feito o mais breve possível. Tá? É basicamente isso. Fechado, Marcelo. Excelente, Pedro. Obrigado. Também claríssimo, atual, trazendo as novidades aí que nos esperam, né? Eu achei bastante interessante esses gráficos do seu colega, né? E ele realmente mostra que tem aí um campo grande ainda para disseminação da cultura de proteção intelectual. Porque eu entendo que você fala que realmente, se as pessoas se preocupassem mais rapidamente, tivesse mais atenção para o registro da sua marca, usariam menos a disputa de nome empresarial e marca, né? Porque já estariam andando na frente e teria essa correção que você comentou com menos frequência. É interessante essa questão da demora que as empresas levam para levar uma marca a registro no INPI. Eu gostei bastante, sim. Gente, eu já vi que tem algumas perguntas, a ideia justamente era isso, deixar aí 15, 20 minutos para conversarmos. Eu tenho aqui algumas perguntas já que eu vou organizar e vou também franquear o microfone para quem preferir. Eu já tenho aqui 3. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou pedir para o professor André, eu estou aproveitando aqui a minha posição de moderador, professor, porque quando eu lembro de garoto, estagiário, quem tem mais cabelo branco, lembra dos recursos, das impugnações que a gente fazia na junta comercial. Isso, não, na minha percepção, isso foi meio que desaparecendo até. Não sei se eu estou equivocado, e me chamou a atenção o recurso que o DREI analisa hoje, até porque não faz a colidência de idênticos, só faz colidência de nomes empresariais semelhantes por uma questão de praticidade e agilidade, né? Mas, nesses recursos, então, professor, quais são os fundamentos possíveis para se discutir aí a proibição, que não é devido ao arquivamento daquele nome específico? Você leva em consideração, por exemplo, a territorialidade, tem que ser um nome semelhante na mesma junta, pode fazer com base numa marca registrada também. O que se discute hoje nesses recursos que você, se o professor puder dar uma pincelada? E eu vou aproveitar até, porque eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso, para pedir também, André, para você comentar o que tem hoje de concreto sobre base de dados, banco de dados
de nomes empresariais. A gente sabe que a proteção estadual e até onde eu sei não tem nada nacional. O que tem hoje em dia mais atual que você possa dividir com a gente? Essas duas questionamentos eu vou organizando aqui agora as perguntas. Maravilha, vamos lá. Hoje, deixa eu fazer primeiro uma distinção entre o processo revisional normal das juntas e esse recurso especificamente que foi previsto no parágrafo 2º do artigo 35, né? Então, vamos lá. As juntas comerciais, hoje, elas têm... As juntas não, vamos dizer assim, o registro empresarial brasileiro hoje, ele tem um processo revisional previsto na Lei 8934, que é basicamente o seguinte: sempre que você submete um ato a arquivamento na junta comercial, esse ato vai ser analisado, conforme o caso, por uma pessoa ou por um colegiado, né? Quando for por uma pessoa, na maioria dos casos, são aqueles processos de decisão singular. Processo que envolve o registro de uma limitada ou qualquer coisa decorrente de uma limitada ou algo do tipo. Essa uma pessoa que vai analisar ou é um servidor da junta comercial que tem uma delegação do presidente, ou é um vogal, né, que vai fazer essa análise. E naqueles atos de competência de órgão colegiado, aí é uma turma de vogais que vai analisar aquele ato. São poucas as situações de competência colegiada, né? Constituição de SA, constituição de consórcios ou grupos de sociedades, operações societárias, né? Então, essa é a primeira análise. Aí, se o processo está ok, a junta defere. Então, não vai ter recurso nenhum. Se o processo não está ok, a junta coloca em exigência. Contra essa decisão de colocar em exigência, pode ser apresentado pedido de reconsideração. Esse é o primeiro recurso, né? Se a junta não entender que o pedido de reconsideração não é fundamentado, não tem cabimento, tal, aí ela vai indeferir aquele arquivamento. Contra essa decisão de indeferimento, cabe recurso ao plenário da junta. E aí, após a decisão do plenário da junta, cabe recurso ao DREI. Antes era recurso ao ministro, mas como essas decisões já eram tomadas pelo DREI por delegação ministerial, na Lei da Liberdade Econômica foi alterada a Lei de Registro de Empresas e colocou-se direto recurso ao DREI. Então, esse é o processo revisional. Pedido de reconsideração, recurso ao plenário e depois recurso ao DREI. Então, chegam, viu, Marcelo, processos de recurso ao DREI para questionar registro de nome empresarial. Na verdade, é o tema mais comum, é o tema que eu mais decido em recursos ao DREI, questão de nome. E, normalmente, o que é interessante é que esses processos, na maioria, são de São Paulo e o recurso é da Procuradoria. Geralmente, a Procuradoria não concorda com o registro de um determinado nome, e ela que recorre, ou às vezes o recurso é do próprio interessado, tal. Mas o grau de procedência desse recurso é baixíssimo, tá? Quase todos nós não deferimos, porque, como eu disse, hoje, os critérios para colidência serem reconhecidos pela instituição normativa do DREI são bem difíceis. Onde é que está isso? Esses critérios estão nos artigos 23, 23A e 24 da Instrução Normativa 81. Tá? O artigo 23, parágrafo 2º, ele diz, o artigo 23, o artigo 23A, ele trata da colidência por semelhança e diz o seguinte: caso seja arquivado ato com nome empresarial semelhante a outro já registrado, o interessado poderá questionar a qualquer tempo por meio de recurso administrativo. Então, aqui criou-se um recurso ao DREI direto, que não passa por aquele processo revisional normal lá da junta, que é pedido de reconsideração, recurso ao plenário, não. Aqui,
o recurso é diretamente feito ao DREI. Por quê? Porque a junta comercial não vai mais fazer análise de colidência por semelhança de ofício. Ela agora só faz essa análise quando é por identidade. Então, colidência por semelhança dependerá de recurso do interessado ao DREI, e aí é um recurso direto, é um recurso diretamente feito ao DREI, com base lá no artigo 35, parágrafo 2º. O parágrafo 4º do 23A, ele diz que considerar-se-á semelhante o nome empresarial por inteiro, desconsiderando-se apenas as expressões relativas ao tipo jurídico adotado, que tenha distinção em relação a apenas alguns dos caracteres, mas que não resulte em diferença significativa quanto à grafia ou à pronúncia, né? E aí, se ele for considerado semelhante, ele deverá ser modificado, é o que diz o parágrafo 5º, ou acrescido de designação que o distinga. Então, aqui, o critério que a gente utiliza, eu creio que deva ser parecido com o critério utilizado pelo INPI. É a verificação de se aquela colidência pode gerar algum tipo de confusão, né, tanto entre os destinatários do nome, quanto para o efeito de um eventual abalo de crédito ou coisa do tipo, se os nomes forem muito parecidos e puderem gerar algum tipo de confusão. E a última pergunta sua quanto a isso, sobre se a gente analisa se a marca registrada, não. O artigo 24 da Instituição Normativa, ele diz que não cabe às juntas comerciais, e isso vale também para o DREI, verificar a existência ou não de colidência entre nome empresarial e marca registrada, ou entre nome empresarial e denominações registradas em outros órgãos de registro, como, por exemplo, o nome de domínio ou alguma coisa do tipo, né? Ou perfis em redes sociais ou algo do tipo. A análise que a junta faz é tão somente entre colidência de nome com nome empresarial com nome empresarial, né? E aí, aqui é óbvio, a análise é feita pela junta comercial com a sua base de dados, né? A sua base de dados. Porque a proteção do nome empresarial, como a gente destacou antes, ela é, em princípio, de âmbito estadual. Então, o que a junta vê é se já tem um nome registrado ali naquela junta, né, para efeito de indeferir ou não. E é isso que o DREI vai analisar também. Salvo naqueles casos excepcionais em que há a extensão da proteção, por registro de filiais, em outras unidades federativas ou mesmo por meio de um pedido específico nesse sentido. E a outra pergunta sua, Marcelo, acho que foi em relação à existência ou não hoje de uma base, né, de uma base de dados. Nós ainda não temos uma base de dados nacional de nome empresarial. A gente tem hoje o mapa de empresas, que é uma base nacional, mas ela ainda tem informações apenas quanto ao número de empresas registradas e quanto ao tempo de abertura de empresas. O nosso objetivo no futuro é evoluir essa base para que a gente tenha outras informações de quadro societário, né, de nome empresarial, coisas do tipo, né? E também está no nosso radar, em virtude da própria lei do Inova Simples, que foi muito bem comentada pelo Pedro, uma melhor interação com o INPI, para que a gente possa ter aí uma conversa entre bases de dados e, eventualmente, ajudar o INPI na análise que eles fazem, né, de registro de marca, para efeito de aplicação lá do 124, inciso 6º, e também o contrário, para, eventualmente, essa análise ser aprimorada do lado de cá, do lado do registro empresarial. Eu acho que o Inova Simples ele tem esse ponto positivo, que é, de certa forma, obrigar, né, que a gente converse mais para que a gente estabeleça aí, processos simplificados, não só de depósito de patente para as startups que assim o querem, como está previsto lá, mas também para registro de marca. Tá? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, era exatamente isso. Obrigado, professor. É interessante que, então, realmente, os recursos, eles têm uma janela, vamos dizer assim, estreita, né? Pelos critérios de colidência que a junta aplica, que o departamento aplica, né? Realmente, eles não
não tem uma margem tão grande de discussão como tem mais no NPI ou no judiciário mesmo, né? Mas interessante, sim. Eu vou, então, na ordem que eu tenho aqui, eu tenho a pergunta da doutora Eliana Suruti. Eliana, obrigado pela pergunta. Está aqui no chat. Você informou que... É para o Pedro. Pedro, para você. Ela pergunta que você informou que o nome empresarial pode ser utilizado como óbice, ou seja, como fundamento no inciso 5º do artigo 124 da LPI, em oposição e PAN. Contudo, apesar de sempre que o nome empresarial é arguído como anterioridade, juntar inclusive o contrato, a alteração contratual, onde se mostra o início da proteção, em vários pareceres, o examinador informa que não foram juntados documentos comprovando o registro do nome empresarial. Que outro documento seria possível, já que o contrato ou alteração, no meu entender, comprova essa proteção? Agradeço desde já. Realmente, Marcelo, o contrato, acho que é o mais... olha, né? basicamente, o documento que se exige, né, para aferição da incidência do 5 é o contrato social. É o contrato social. Inclusive, até o próprio o cartãozinho do CNPJ muitas vezes não se considera, porque ele é um retrato da situação atual, né? Ele consta lá o nome da empresa e tudo mais, mas ele pode ter algumas alterações, ele retroage a data ali criou da constituição da empresa, mas não fica claro quando é que o nome empresarial que ali consta, né? Se é o nome empresarial correspondente à abertura da empresa. Então, o cartão CNPJ, isoladamente, via de regra, o examinador é orientado a não aceitar como suficiente, mas o contrato social e as respectivas alterações, sim. Então, não sei qual é o caso concreto, mas a não ser que o examinador não tenha identificado o nome empresarial, né, alegado ou suscitado, cuja proteção é suscitada pelo impugnante, no documento que foi apresentado, mas, em princípio, bastaria a apresentação do contrato social. Porque, a menos que eu esteja errado, né, Pedro? Se a Eliana quer comentar, você tem que demonstrar a Constituição, o nome empresarial e o objeto social, que vai mostrar que tem Contrato social, mais a nada. confusão, Mais nada. né? Mais nada. Eu acho que são os 3 requisitos aí, né? Em princípio, só o contrato social. Uhum, perfeito. Não sei se a Eliana tem algum comentário, se não, Agradeço, obrigada. imagina. Eu tenho a pergunta agora da Beatriz Rangel. Ela comenta, considerando que para o INPI prevalece o depósito de marca sobre o registro na junta comercial, como fica a interpretação do INPI sobre o artigo 129, parágrafo 1º, que diz que o usuário anterior de boa-fé terá direito de precedência ao registro, desde que utilize a marca 6 meses antes da data do depósito do concorrente, considerando que a marca leva o mesmo nome empresarial. Oi. Deu para Posso entender, Pedro? responder, Marcelo? Então, considerando a alegação, né, do 129, do parágrafo 1º do 129, que é o uso anterior, relativo ao uso anterior, né? Primeiro, imaginando essa alegação isolada, né? Existe a mesma lógica de aplicação que eu apresentei em relação ao inciso 5, quer dizer, quando se alega que X iniciou antes, né, o uso da marca, o detentor do registro também, se comprovar que também iniciou a exploração da marca antes do depósito, prevalecerá o direito daquele que buscou primeiro ao INPI. Né? Não se verifica quem começou a usar antes. É a mesma lógica. Agora, se for um caso em que as duas alegações andam juntas, e aí eventualmente se verifica que um dos dois tem direito, quer dizer, tem a anterioridade do nome comercial e o outro a anterioridade do uso, deve prevalecer, na minha visão, aquele que primeiro veio ao NPI depositar a marca. Você tem essa regra, inclusive, para a questão do usuário anterior, né? No manual também tem isso. Se existe a reivindicação de usuário anterior, comprovação, e mais o titular da marca, do pedido, né? Também comprovar, prevalece o que veio primeiro ao INPI. E se for um contra o outro, vamos dizer assim,
Se um tiver a precedência do nome de empresa e o outro a precedência do uso, necessariamente vai ter que se verificar quem é que foi o NPI primeiro pedir a marca. Vai ser o mesmo critério desse. Perfeito. Perfeito. Olha, tem mais uma pergunta, eu acho que é o que vai dar tempo, gente. Não sei se... Acho que parece aqui é meio pontual, né? O Gustavo Escobar, ele comenta aqui, gostaria de ouvir uma análise sobre o posicionamento do STJ, tendo em vista que, apesar do nome empresarial ser restrito aos estados, as marcas têm registro válido em todo o território nacional, o que, por óbvio, inclui estado sede da empresa titular do nome, havendo evidente conflito quando estão no mesmo segmento. O regime estadual não deveria ser adstrito apenas para a verificação do conflito entre nomes empresariais e não entre estes e marcas. Alguém quer fazer algum comentário? Marcelo, aí é essa posição do STJ, né? Exatamente por esse motivo que o STJ entende que, via de regra, não é suficiente a apresentação do registro em uma junta específica para desconstituir a marca que tem amplitude de proteção nacional. Mas há dissonâncias, inclusive, o NPI entende de forma diferente. E é interessante que você encontra julgados do STJ reconhecendo o contrário, ou seja, admitindo o conflito de uma marca contra um nome empresarial. Ou seja, a marca pode ser suficiente para impedir o uso de um nome empresarial posterior, e aí essa questão da territorialidade fica um pouco afastada. Isso você consegue encontrar decisões, sim. Eu acho que depois de 2011, com aquele acordo que você citou, né, da Nancy, é que eles passaram a prestar atenção nessa questão da territorialidade, de acordo com o que está no Código Civil, né? Eu acho que é meio por aí, se eu não estou enganado. Eu estou vendo aqui que o Gustavo, não sei se quer comentar alguma coisa. Acho que nós estamos rigorosamente no horário. Não. Em virtude do tempo, aí eu agradeço só a resposta e parabéns pelas palestras, foi muito bom. Se puder, depois, se quiser mandar para mim algum questionamento ter ficado. Estou vendo que o Alberto Camelier está dando parabéns, a Soraya também vai sair também, dando parabéns. Tem uma pergunta do Alberto, vamos tentar fazer a pergunta sobre essa. A proteção ao nome comercial no âmbito estadual não estaria anacrônica diante da queda da barreira territorial pelo e-commerce? Esse é o entendimento do NPI. É a presunção de que o fato de ter a circunscrição do nome numa determinada junta não implica a impossibilidade que essa empresa venha a explorar, né, a utilizar o próprio nome comercial em âmbito nacional. Eu participei recentemente acho que foi até não sei se foi um evento da BPI também, mas foi algumas semanas em que a gente conversou, foi uma live, na verdade, acho que foi uma live no Instagram, da Liga Nacional de PI, foi isso mesmo, acho que com a participação até da professora Soraya, que está aqui. E a gente falou sobre isso. A questão, ao que me parece, é como se usa o signo, né? Porque muitas vezes você tem uma determinada expressão registrada como nome empresarial, mas ou como marca, ou como um perfil em rede social, ou como um nome de domínio, ou como nome de fantasia, o que for. Eu acho que o que deveria determinar a proteção e o regime jurídico daquela proteção é o uso que se dá a esse signo, né? A finalidade do uso do signo deveria determinar o regime jurídico de proteção. Isso deveria ser mais importante do que formalmente o tipo de registro que se deu. Porque muitas vezes você tem uma expressão registrada como nome, mas você a utiliza como marca. Muitas vezes você tem uma expressão utilizada como nome que você não utiliza como marca, que ela está lá escondida no seu contrato social, e que você não aparece para os consumidores, para o mercado, com aquilo. Então, nesses casos, a proteção de âmbito estadual ela é absolutamente ok. Agora, em outros casos, não. Então, eu acho que nessa live que a gente discutiu isso, eu peço mil desculpas por não lembrar o nome do professor que participou comigo, que fez ótimas... Não, foi o Daniel, Daniel Adson.
E eu acho que Ele foi. tem um trabalho de mestrado sobre o assunto. Isso, E a as Soraya colocações coordenou. dele foram muito precisas nesse sentido. Eu acho que o que deve determinar é a finalidade que se dá àquele signo, né? Então, eu acho que é isso que falta chegar, penso eu, aos tribunais, né? E às vezes, talvez, os precedentes que a gente tem no STJ se prendem muito ao formalismo de porque isso aqui foi registrado como tal, sem verificar, no caso concreto, a finalidade que se dá àquele signo, né? Acho que era só esse complemento que eu queria fazer. Mas está corretíssimo. Não, e é só para lembrar agora um detalhe que veio na minha cabeça, quando a gente fala de e-commerce, né, e nome de domínio, se você pegar as regras do SACI, o nome empresarial te legitima a instaurar uma reclamação em relação ao cancelamento daquele nome de domínio. Você se reconhece. Por mais que a gente fale que são institutos diferentes, nome empresarial, nome de domínio, marca, mas existe uma interface aí muito evidente, né, que precisa ser harmonizada mesmo, como o professor André comentou. E essa questão do uso realmente parece a mais correta mesmo, né? Gente, estou vendo que a Ana Paula mandou parabéns, Ana Paula Guiar, a Cláudia Gimenez também excelente, dando parabéns a Diana Mello, Yuri Fancher, o Rodrigo Laroca, a Soraya lembrando da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, a Eliana também deu parabéns, mais parabéns, e a Soraya lembrando que essa live do professor André está disponível no IGTV, que é @liganacional.pi e no canal do YouTube. Ana Lúcia Borda também dando parabéns, e aí os parabéns continuam, e obviamente são para doutor André, doutor Pedro, muito obrigado novamente. Acho que foi rico, a gente fica limitado nessa questão do horário, acabamos mais ou menos cumprindo com o que, né, foi prometido, acabamos praticamente no horário, eu agradeço novamente, e agradeço a participação de todos, gente. Bom, boa tarde para vocês e tem mais a BPI pela frente. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Obrigado.